Agora então com os melhores momentos, a reportagem do jogo, vitória do Goiás sobre o Atlético no Olímpico. Jogo de torcida única, se bem que descobriram um penetra momentos antes da partida. Esmeraldinos permitidos somente na tribuna. Bola rolando no Olímpico e com apenas 5 minutos, o Dragão abriu o placar. João Paulo deu ótimo passe para Júnior Brandão e o atacante não desperdiçou. Chute cruzado, bem colocado. Esse Brandão tem mesmo faro de gol. Atlético 1-0. E a chance do empate veio nesta falta, mas Felipe G2 chutou lá na Avenida Independência. No lance seguinte ele se redimiu. Felipe G2 empatou a partida neste chutaço de fora da área. Teve ou não a colaboração do goleiro Jefferson? Você decide. Tudo igual, 1-1. G2 quase virou a partida neste lance. Finalização cruzada. Virado ficou Marcelo Rangel. O arqueiro passou mal e foi de ambulância para o hospital. Saiu aplaudido. Vaiado foi o substituto, Marcos, estreando na meta esmeraldina. Quando o jogo recomeçou, Felipe G2 tentou de novo, bola perigosa à direita de Jefferson. Linha de passe e Lucão, de cabeça, errou o alvo. No final do primeiro tempo, René Santos reclamou, depois deixou o árbitro revoltado. Palavrão, encontrão e expulsão, deixando o Dragão com 1 a menos. Quando o Delson Freitas encerrou o primeiro tempo e foi para o vestiário, teve protesto e manifestação. Mesmo assim, não faltou gás e muito menos combustível para as equipes no segundo tempo. Gilberto Júnior esquentou as mãos do goleiro Jefferson. João Paulo fez o mesmo, exigindo de Marcos. Alisson driblou bonito, João Paulo fez feio na finalização. Maranhão entrou na área e a bola sobrou para Lucão, que virou a partida. Lucão na rede. Os atleticanos apontaram irregularidade no lance, mas o gol valeu. Goiás 2-1. Thomas Bastos teve boa chance para empatar, mas ficou na barreira. Júlio César levantou na área. Júnior Brandão não subiu. Michael fez jogada individual pela esquerda e depois tocou para Lucão fazer o terceiro. A bola ainda tocou no travessão. Lucão, o artilheiro da noite. Segundo dele, o terceiro do Goiás. Placar final no Olímpico, Atlético 1, Goiás 3. Com a derrota, o Atlético deixou escapar a chance de encostar no G4. Por outro lado, o Goiás quebrou o jejum. 14 jogos sem vencer. E agora, mesmo continuando na zona de rebaixamento, espera um outro caminho na competição. A gente soube administrar o placar, a gente soube jogar no erro deles. A gente sabia que eles iam deixar muito espaço entre os volantes e foi o que aconteceu. Acho que a maioria dos gols começaram por ali. Então, assim, é feliz e agora comemorar. E antes da gente falar propriamente do jogo, nós temos aqui as imagens do Marcelo Rangel, goleiro do Goiás que passou mal. Segundo o Departamento Médico do Goiás, ele teve lipotimia, que é a perda de força muscular, porém sem perda de consciência, que lembra um efeito extrapiramidal, com a conservação das funções respiratória e cardíaca. Ele foi assim, foi esfalecendo, ficou tonto. Sabe quando você tem uma queda brusca de pressão? Você fica assim meio variando aquele trem e tal. Foi isso que aconteceu com o Marcelo Rangel. Ele dormiu no hospital e não joga terça contra a Ponte Preta lá em Campinas. Que negócio esquisito, hein, Evandro? E ontem foi falado lá no Estádio Olímpico que ele já teria sofrido isso antes e não comunicou com ninguém. E mais um detalhe. O Lucão desmaiou no vestiário após o jogo também. Será que é pressão pela necessidade de vencer? Ansiedade, sei lá. Pode ser também, sei lá. O Goiás estava numa situação tão complicada e continua. Eu sei que ontem a vibração foi mais no tom de desabafo. Para dizer, ó, estamos aí, não morremos. Caímos, mas não estamos enterrados ainda.
Então, uma partida muito boa do time do Goiás. É evidente que o René colaborou também para que acontecesse a vitória, com a expulsão dele. E eu não vou questionar se a está certo ou está errado, porque da maneira como ele expulsou, ele deve ter dito alguma coisa muito séria para o árbitro. Árbitro nenhum iria expulsar se o cara falasse alguma bobagem que fala toda hora. Então, o jogador, no momento que alguém do Atlético critica a arbitragem, está livrando a cara de um jogador que foi indisciplinado, que jogou os companheiros dele para o leão dentro de campo. Então, essa é que é a situação que o Atlético deveria olhar, chamar a atenção do jogador pela indisciplina cometida. E o Gedós falou uma coisa que foi o que nós notamos durante todo o jogo. Os dois volantes do Atlético péssimos na marcação. Agora o Felipe, o Senna, o Léo Senna, naquela bola do gol do Gedós, do empate, ele ganhou de dois volantes de uma vez só, os caras tropeçando em cima da bola e levando. Parece que o time do Atlético não tinha força para chegar ali na marcação. Quando a bola espirrou para o Lucão, que deu o toque, não tinha ninguém na marcação do Gedós, e aí ele fez o que ele sabe fazer mais, que é chutar forte ali da entrada da área. O Goiás mereceu a vitória, nenhuma dúvida quanto a isso. O time do Atlético bem distante daquilo que a gente esperava que fosse, ou imaginava que fosse. O Atlético não chegou sequer a equilibrar o jogo assim para dizer, ó, o Atlético está martelando. Começou um segundo tempo ali mais ou menos, mas muito sem força. O Brandão fez o gol e só sumiu no jogo. Né? O Kaiser estava um pouco apagado, pagou caro pela expulsão do René, teve que sair. E não foi um time, nem o Alisson pela direita, nem o Mascarenhas pela esquerda jogaram o que jogaram no primeiro tempo contra o Oeste. O Goiás achou o jogo, se encontrou, venceu, mereceu. Eu não diria que o Goiás está já pronto para o Campeonato Brasileiro. Tomou aquele comprimidozinho que tirou a dor, não sei se curou mal. E aí, Zé Roberto, o jogo ontem, o Marcelo Rangel passando mal e tudo mais. A primeira vitória, ela iria aparecer, né? E apareceu na 8ª rodada. Restam 30 rodadas e o Goiás precisa de um aproveitamento excelente para subir, né? Ele vai precisar aí ganhar 4 pontos a cada 2 jogos. Essa é a média aí para o Goiás chegar brigando pela classificação no final da Série B. O Atlético, ele tem uma defesa muito vazada, a defesa do Atlético ela é muito vazada, o time viveu bons momentos, aquele segundo tempo contra a Ponte Preta, o primeiro tempo contra o Oeste, mas também teve jogos horríveis, como na estreia diante do Criciúma, ganhou por 3-2, mas foi um time cheio de falhas. Aquele jogo em Maceió foi terrível, o jogo contra o Londrina foi péssimo, e ontem mais um jogo ruim do Atlético. Começou bem, aproveitou o espaço ali, o Brandão fez o gol, mas depois o time não conseguiu produzir. A expulsão, claro, prejudicou. O René foi totalmente descontrolado para cima da arbitragem, ganhou o cartão amarelo. Depois chamou o árbitro, né, por um nome... Falou que o árbitro era uma M e não sei o que lá, e baralho, tal, e continuou falando, o juiz pegou e expulsou ele. Só a primeira palavra já basta, né? Falar que o árbitro é aquilo, né? Não tem condição. Não pode falar, não? Posso falar, não? Não, aqui não tem jeito, não. Não? Não. Uma M o povo sabe. ME termina com DA. Ah, tem um R no meio. Tem criança assistindo. Então tá bom. O René foi expulso, ele foi expulso, e aí no segundo tempo o Goiás consolidou a vitória com mais um gol que o Atlético toma com a bola batendo na trave e voltando no goleiro. Aconteceu no jogo contra o Oeste e ontem aconteceu mais uma vez. Para encerrar, né, a gente falou aqui muito sobre o goleiro Marcos. E aí você pode falar qualquer coisa aí do outro lado, pensar qualquer coisa, mas o fato é, depois de 14 jogos sem ganhar com o Marcelo Rangel, o dia que o Marcos estreou, o Goiás ganhou. E aí um detalhe, viu, Doni, que eu reparei, eu fiz ontem o ataque do Atlético, lá pela Rádio Sagres, e o Marcos é muito tranquilo, mas muito tranquilo.
O povo xingou muito o Marcos. Eu também fui xingado lá ontem pra caramba, eu não sei porquê. Mas me xingaram, viu, Evandro? Menino, velho, mas eu passo, eu sou café com leite. Antes, durante e depois do jogo? Nossa, mas xingaram demais da conta. Coitado da minha mãe que tá no céu. E a mãe do Marcos foi muito xingada e ele tava lá tranquilão. Aquela bola do João Paulo que ele espalma, você vê assim, é uma defesa normal para os goleiros. Aquela lá, ó. Só que ela vem saindo, bicho. Eu vi ela na gaveta e ele tava inteiraço na bola. É um testemunho que faço sobre a tranquilidade do Marcos ali no gol do Goiás e vai ser titular terça-feira contra a Ponte Preta. E Doni, deu Goiás até que enfim após 8 rodadas. Após 7, né? Porque ganhou na 8ª. O Marcos talvez tenha sido até um fator que ajudou nesse jogo aí, porque eu acho que o Marcelo Rangel realmente não estava bem. É preciso saber o que está acontecendo lá no Goiás. O treinamento de jogador de futebol hoje ele é muito exigente. E a maioria dos jogadores ainda não percebeu que eles precisam de ter um outro tipo de vida. E continuam vivendo aquela vida de boemia, não é o caso do Marcelo, né, que até... E não é, viu? Parece que é muito religioso. Mas, obviamente que você se esforça com esses exercícios que são muito desgastantes, muito exigentes, você tem que ter uma certa dieta ou um certo tipo de comportamento, porque senão vai ter sequelas desse tipo de coisa aí. É preciso saber por que teve. O que teve nessa altura do campeonato não é tão importante, até porque os médicos já devem ter descoberto lá na hora que ele estava no chão. Mas é preciso saber por que está tendo isso, por que o Lucão também aconteceu isso com ele. E é preciso que isso, inclusive, seja uma coisa geral do esporte, porque isso não é só aqui que acontece. A gente está vendo todo dia o jogador passar mal aí, ficar tonto, zonzo. Às vezes é uma pancada, mas às vezes não é. Eu acho que o Marcos deverá, de fato, talvez ganhar a posição aí, porque é um bom goleiro. O Marcelo Rangel é bom também, mas vem numa fase ruim. Mas o Goiás está distante ainda de falar que recuperou-se, né, Pasqueta? Ele obteve uma vitória. Para mim, uma vitória que não foi muito significativa, que contra um time que jogou contra 10 e mal. Que jogou com 10 e mal. Eu acho que o René foi muito neném, mas o árbitro estava apitando muito mal também, na minha concepção. O único senão que eu faço sobre o Delson Macedo Freitas foi não ter amarelado antes o Gilberto. Exato. O Gilberto foi o melhor jogador em campo para mim, mas o que ele bateu, o que ele levou, o Gilberto Júnior, né? É isso que eu ia falar. Ele estava com 2 critérios, um critério a favor do Goiás e um critério para o Atlético. Ele amarelou bem o Atlético. Jogador do Atlético não podia parar a jogada, que era cartão amarelo. Do Goiás, o Gilberto é um bom exemplo, outros também fizeram falta à vontade parando contra-ataque e ele dava cartão de crédito. Isso, evidentemente, que irrita. O que explica, não justifica a atitude do René, que como profissional e capitão do time deveria ter se tocado que se o árbitro já está com 2 critérios, é motivo a mais para ele não reclamar. O René estava possuído na hora ali, cara. Ele saiu assim, ó. Até porque no lance, inclusive, para mim houve falta no jogador do Atlético, antes da bola. Será que ele reclamou disso? Ele reclamou da falta e ele tinha razão. Houve a falta. Mas o lance já estava resolvido. Ele mesmo cortou a bola para escanteio. E ele foi lá xingar. Ele foi reclamar ostensivamente. Porque não foi só o que ele falou, porque eu até discordo do Evandro, eu acho que esse tipo de coisa o jogador fala o tempo inteiro dentro de campo. Porém, o gestual dele agregou, foi muito ostensivo, o jeito que ele foi para cima do árbitro e as coisas que ele falou. Então o árbitro, que já estava com 2 critérios e 2 medidas, não pensou 2 vezes e pimba, para fora. Mas você sabia que agora, isso não pega mais rapidinho? Porque hoje no Flamengo e Corinthians, o Diego partiu para cima do Daronco e xingou, ele tomou um 3º amarelo, tá fora do Fla-Flu. Eu acho que a partir de agora, essa história de que é normal o jogador se xingar, entre eles ali, às vezes o árbitro finge que não houve. Mas o jogador hoje em dia partir para cima do árbitro xingando, vai tomar cartão. Vai tomar cartão. Antes não tomava, agora vai. Tá bom, partir para cima, tá? Partir para cima. Agora eu acho que o árbitro foi muito rígido, ele deu o cartão amarelo, poderia ter ficado no amarelo, mas talvez se a camisa fosse de outra cor, não seria. Não dá para comparar o Daronco com esse rapaz que veio do Pará, com todo respeito. Ele é FIFA também. Ao Pará. Mas a FIFA tem até o Wilton Pereira Sampaio, né? Com todo respeito. É bom. Esse é um dos melhores. É bom também. Eu não acho. Mas e aí, de qualquer forma, o Goiás já estava melhor do que o Atlético antes da expulsão. E seria questão de tempo, era muito provável que... Eu acho que o máximo que o Atlético conseguiria era um empate, se tivesse com 11 jogadores. Porque o Goiás não jogou essa bola toda, eu não vi, mas, né, foi bem.
A falha do Atlético proporcionou o segundo gol do Goiás foi uma falha da zaga. O goleiro defendeu mal, defendeu para o meio da área, mas o zagueiro devolveu para o Lucão tocar para dentro do gol. Foi de barriga que o William Mendes deu, bateu na barriga dele a bola. William Alves. 14. William Alves. William Alves. O primeiro gol também, muito espaço. Gedós deu um toque ali Muito espaço. Gedós deu um toque para o Tencate, né, falou na entrevista que os Espaço volantes, entre os volantes. Os volantes têm espaço. Daqui a pouco a gente vai ver também, em outro jogo, muito espaço também. Parece até que os zagueiros estavam brigados de tão longe que estavam, mas a gente está comentando aqui o Atlético, muito espaço. Goleirão também, né, demorou a reagir, a bola passou por baixo dele. Então o Atlético tem seus problemas e no resumo da ópera atleticana, eu penso que o Dragão tem 11 pontos, está muito boa por tudo que aconteceu até agora em 8 rodadas. Bom, nós temos aqui muitas... Só concluindo, vamos ver se o Goiás melhorou mesmo agora terça-feira, né? Embora a Ponte Preta não tenha me enganado. Ganhou em casa. Ela não ganhou nenhuma em casa. Ganhou Pois o primeiro ponto ontem, né? A Ponte Preta me enganou bastante com aquele jogo contra o Flamengo. Vai continuar na jogando Copa sem do Brasil. torcida, né?